Pessoal, hoje eu quero trazer mais um episódio para você sobre filmes improváveis, criando capas para esses filmes improváveis. Hoje eu quero trazer algo muito especial para vocês porque eu pedi a ajuda do nosso querido ChatGPT para criar algumas ideias diferenciadas pra gente. Algo que nem a gente nas inspirações mais profundas conseguiríamos criar. E o ChatGPT mandou para mim essa aqui: a invasão dos bichos de pelúcia. Bichos de pelúcia fofinhos se tornam gigantes e começam a invadir numa cidade. Os habitantes precisam enfrentar uma fofura mortal para sobreviver. Então, tendo em conta esse contexto todo, essa história aqui que o ChatGPT criou pra gente, vamos criar uma arte ali, uma capa, como se fosse para um possível filme que realmente fosse existir, fosse lançado na Netflix, na Amazon, sei lá, em qualquer lugar. Então, se você gosta de vídeos desse jeito, gosta de aprender mais sobre manipulações de imagens e Photoshop, em geral, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. E é claro, sem enrolação, bora começar a trabalhar nisso aí. Primeiro de tudo, então, estou aqui com o meu projeto 1080 por 1350, mas eu multipliquei ele algumas vezes pra gente conseguir um projeto um pouco maior. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma seleção rápida desse asset e já volto pra vocês. Mas a ideia aqui é a seguinte, é pegar essas bordinhas aqui, pegar somente essa região desse prédio, desse rooftop aqui, e deixar os prédios de trás mais para outra ocasião, né? Não vamos utilizar ele por enquanto não. Então bora começar aqui com a canetinha, vou começar com a canetinha. Vai parecer acelerado para vocês, porque ninguém tem tanta paciência assim para assistir um recorte feito do zero, né? Convenhamos. Então bora lá. Finalizando o nosso recorte aqui, vou finalizar aqui, vou fechar a forma. Finalizei, vocês já sabem, Ctrl Enter para fazer a seleção em cima dessa forma. Aqui criamos uma seleção em cima deste item aqui, vamos transformar em objeto inteligente e eu já vou voltar aqui para o meu projeto principal. Vou colar aqui como um objetinho aqui por cima, olha só, vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. A gente vai fazer uma coisa muito interessante que é o ângulo holandês. Esse ângulo holandês ele serve pra gente dar uma quebrada na questão da simetria da nossa imagem. Então eu já tenho noção que eu vou deixar mais ou menos aqui assim, então eu já vou posicionar ele na total diagonal, né? Porque ele tem ali um tom um pouco mais diagonal essa imagem. E já aproveitando isso aqui, ó, vai ser jogo rápido essa manipulação. Vocês vão ver como é fácil a gente conseguir fazer manipulações boas com poucos passos, tá? A gente fazendo uma seleção aqui rápida no nosso céu. Vou fazer uma seleção rápida aqui com a minha ferramenta de seleção, olha só, sem muita enrolação. Tem esses pontinhos aqui que dá pra você vir aqui com a ferramenta de laço, segurar o Shift e fazer a correção, tá? Opa, é o contrário. Então é Alt, que daí você vai diminuir. E a gente vai fazer uma seleção invertida, porque agora está selecionado o nosso céu, tá? Então beleza, acredito que seja isso. Aqui dá pra você se dedicar quanto tempo você for necessário. Mas acho que aqui não vai ser utilizado não, então eu não vou fazer essa seleção tão bem assim não, tá? Então bora lá, vou fazer uma seleção invertida aqui e olha só, vamos ver como é que ficou, vamos colocar aqui uma cor sólida por baixo só pra gente ver se está fazendo sentido essa seleção ou não. Daria sim pra gente fazer, digamos assim, vamos pegar aqui ó, vir aqui nessa máscara, selecionar e mascarar, vamos colocar um suavizar, mínima coisa, um contraste também, vamos colocar a dessa um pouco mais pra dentro, tá? Vamos só ver como é que ficou. Tá bem meu filho, tá bem meu filho? Bora ver como é que ficou. Já deu uma limpada um pouco maior aqui. Pessoal, desculpa o barulho. Tô gravando de tarde aqui e perto de casa tem uma galera aí que faz bastante barulho. É difícil de gravar nessa hora, mas estou fazendo o possível aqui para trazer conteúdo para vocês. Pessoal, bora lá então. Vou transformar isso aqui em um objeto inteligente. Vou copiar e vou colar aqui também por baixo da nossa camada do outro rooftop, tá? Beleza, eu vou inverter isso aqui pra gente fazer o seguinte. Agora a gente tem que achar um meio termo. Seguinte, temos que achar aqui qual que seria a altura ideal, que essa visão que a gente estando em cima desse prédio no plano principal aqui, seria compatível com o plano lá de trás. E eu acho, sinceramente, que aqui tá um plano bom. Aqui seria totalmente possível a gente estar nesse plano aqui e olhando outros prédios nessa altura, tá? Então vai muito de você analisar qual que é a perspectiva dos teus objetos, beleza? Vamos então retirar essa parte aqui que eu não quero. Eu prefiro ir nessa parte que está aqui, né? E eu posso fazer o seguinte, eu acho que tá muito grande isso aqui. Eu vou dar uma diminuída, trazer um pouquinho mais assim, talvez. Pode ficar interessante. Beleza. E agora eu vou trazer mais um objeto ali atrás. Que na verdade não é um objeto, né? É o nosso cenário aqui atrás, então. Eu vou trazer aqui então esse outro querido asset aqui. Ele vai ser o nosso background.
E olha só, vamos fazer o seguinte. Como essa parte aqui tá muito mais bonita, eu vou inverter. Eu sempre arrumo o asset e depois eu inverto, né? Não devia ser feito assim. Mas enfim, vou deixar aqui mais ou menos. Olha que lindo que vai ficar isso aqui. Olha que maravilha que tá ficando isso aqui. E até fica interessante porque lá no fundo tem algumas outras montanhas, né? Que também é interessante. Deixa eu dar uma aumentada aqui para não fugir do nosso background. Ok. Tentar sincronizar aqui. Mas é claro que não dá pra gente deixar somente um background, somente um asset no nosso background, porque a gente quer deixar o nosso céu um pouco mais interessante. Para deixar um pouco mais de volume, a gente mescla dois céus, né? Então, aqui, nessa região, eu gostei bastante do que eu vejo. Eu gostei que tem bastante volume aqui na parte das nuvens, tá? Mas aqui em cima, eu tô achando que tá meio sem graça, então eu vou adicionar esse nosso outro asset aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, opacidade 100%. Vamos inverter essa máscara e vamos trazer aqui, ó, fazer o seguinte, vir aqui nos pincéis gerais e vou revelar só aqui em cima, tá? E olha só que maravilha, se a gente colocar em preto e branco isso aqui, a gente já consegue ver a maravilha que tá ficando isso aqui. Olha só, já dá pra gente entender melhor como é que vai ficar no final depois de tudo feito. Beleza? Então, dito isso, vamos tirar um pouquinho só daqui que tá... Já tá aquecendo um pouquinho aqui as nossas nuvens de baixo. E é isso aí, dá pra gente dar uma aumentada um pouquinho, beleza. Tranquilo, eu vou começar a fazer então, esses dois aqui vai ser o céu. E esse aqui vai ser o plano 2. E esse outro aqui vai ser o plano 1. Tudo certo? Beleza, bem tranquilo até o momento. Então, bora começar a mexer nesse background, depois a gente adiciona o nosso querido ursinho ali, só pra dar uma apimentada mais nas coisas, beleza? Vamos começar aqui então... transformar isso aqui de passagem para normal, para não passar para os ajustes para abaixo desse grupo, né? E eu vou fazer o seguinte, colocar uma matiz de saturação aqui, uma matiz de saturação aqui nesse também. Nesse de baixo, eu vou diminuir a saturação dele, só para não ficar tão forçado assim, mas somente dos azuis, tá? Porque aqui em cima, olha só, eu vou adicionar mais azul nas sombras, um ciano, e eu vou transformar isso aqui pra cor, que eu acho que tá influenciando mal em relação à cor, tá? E vou achar aqui o lugar ideal. Show de bola! Agora eu vou adicionar aqui também, só pra vocês terem noção, vou adicionar aqui uma curva, acentuando os meios tons, e eu vou adicionar um blend if pra gente colocar isso aqui somente nas áreas mais claras, tá? Só pra gente dar essa dramaticidade a mais. E olha só como é que a gente já deu uma avivada maior ainda nos nossos céus aqui. Beleza, eu vou fechar isso aqui. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ambientar tudo isso aqui, né? Como é que eu posso fazer essa ambientação? Olha só, aqui não ficou tão interessante não, tá? Na verdade, aqui eu acho que eu vou retirar, porque depois eu vou adicionar uma curva só que de outra cor. Na verdade, eu já posso fazer isso agora, já que a gente tá mexendo somente nisso. Vou vir aqui nas curvas. Vou vir aqui, vou adicionar... Vou deixar somente nas áreas mais claras. Só que aqui vai ser um pouco diferente, porque eu vou adicionar um pouquinho de vermelho. E vou tirar um pouquinho de azul para adicionar um amarelo. E olha só que maravilha. E daí eu venho revelando nessa região aqui. Olha só, bem de levinho. Só para dar um ar da graça ali desse efeitinho. Beleza, depois a gente pode dar uma retocada, deixar mais quente essa região daqui. Mas vamos deixar assim por enquanto, beleza? Agora eu vou vir aqui, nesse plano 2, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó. Na verdade, eu vou ter que baixar primeiro a nossa querida luminosidade desse asset. E vou deixar bem baixinho aqui, ó. Assim, eu vou dar uma lavada um pouco nos pretos, mínima coisa. Não exagera. Beleza. Agora, também eu vou tirar um pouco da saturação desse asset pra gente conseguir adicionar cor depois. Porque se a gente for adicionar cor no que já tá colorido, vai entupir um pouco as cores desse asset. Agora vem aqui, ó, nas minhas sombras, adiciono um pouquinho de ciano, vou adicionar um pouquinho de azul também. E acho que já deu um match bem legal. E mesma coisa eu preciso fazer aqui no nosso outro asset, tá? Vamos agrupar isso aqui, colocar mid ground. Será que existe isso aqui? Eu tô criando agora isso aqui. E esse aqui é o foreground, tranquilo. E a gente vai fazer basicamente o mesmo processo que a gente fez no outro, tá? Então aqui no plano 1 eu venho trazendo as curvas mais para baixo. Vamos clipar isso aqui, certo? E como ele não tá muito colorido, não tem tanto problema, eu já vou adicionar aqui as cores que eu quero adicionar. Vou adicionar aqui um pouquinho nos tons médios de azul e de ciano. Vamos adicionar aqui o modo de cor para ele não mexer nas iluminações do nosso objeto e bora ver como é que vai ficar. Acho que tá muito escuro, tomar cuidado para não
mexer demais aqui acaba pesando a mão. E agora é o seguinte, galera, olha só o que eu preparei. A gente vai fazer alguns highlights vindo como se tivesse o sol vindo de cá. E a gente vai desenhar isso aqui com algumas curvas, tá? Então, isso aqui já serve para você fazer em outros projetos seus. E fica aí a dica, tá? Então a gente vai criar uma curva, acentuando aqui os tons médios, trazendo aqui o vermelho para cima e também tirando um pouquinho do azul para adicionar um pouquinho de amarelo, tá? Eu acho que ele tá um pouquinho forçado, deixa eu tirar aqui um pouquinho de vermelho para deixar o negócio mais sucinto. Bora então começar a fazer seleção aqui da região dos prédios. Vou pintar aqui, venho aqui assim, aqui, preencho aqui também. E aqui atrás também nesse outro asset aqui. E olha só que maravilha, a gente tem total entendimento ali que se a luz está vindo de cá, ela vai bater somente na minha face desse lado. E vice-versa, aqui como tem essa luz aqui iluminando meu rosto, ela vai bater de cá. E desse lado aqui não vai ter tanta luz assim. Então a gente vai montando aqui o nosso background com base nisso. Conforme a gente vai interagindo um objeto com o outro, a gente vai criando mais naturalidade na cena. E o nosso olho ele vai começando a enxergar menos problemas nisso, indiretamente. Porque às vezes você não consegue enxergar o problema, mas o problema tá lá. Isso é inconsciente, você está acostumado com as coisas que apresentam para você. Então, basicamente é isso. Eu vou adicionar mais um pouquinho aqui de luz nessa região. Depois dá pra gente fazer um recorte um pouco melhor ali, né? Pra dar uma valorizada mais no trabalho. E o que eu posso fazer agora? Já fiz aqui o midground. O foreground eu vou adicionar o mesmo ajuste. Então eu vou puxar aqui e vou copiar pra cima dele. Vou apagar tudo que tem aqui nessa máscara. E vou fazer o quê? Vou começar a desenhar uma linha aqui, ó. Como se eu estivesse entendendo da onde que tá vindo a nossa luz. E eu vou imaginar que tá vindo mais ou menos daqui. Claro que faça sentido, não se esqueça disso. E tá aqui mais ou menos assim. Interessante. E agora eu não vou preencher totalmente, eu vou preenchendo conforme eu achar interessante, tá? Então eu vou revelando nessa região aqui. Olha só. Beleza. E vou retirando da região onde eu tenho certeza que não pegaria essa luz. Que seria essas regiões aqui, tá? Que são objetos que estão fazendo um contra ali na luz, então não passaria dessa região. Beleza. Bora fazer então aqui um degradezinho, porque não seria tão dura essa luz. Seria uma luz um pouco mais jogada, assim, né? Que ela tá sendo um resquício realmente da luz natural que tem ali no lugar. Bora tirar dessa antena aqui, não pegaria tão bem nela. E aqui nas bordinhas a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Podemos vir aqui e criar um mini highlightzinho, só pra gente ter uma referência. E olha só, tranquilo, vou adicionar aqui mais uma luz nessa região. Clipa aqui. Eu acho que aqui assim faz sentido ter um pouquinho dessa luz. Vou criar uma luz um pouco mais dramática aqui também, já que ele está sendo desenhado nos outros lugares, eu vou desenhar aqui também, tá? Tiro dessa região e agora eu venho apagando um pouquinho nas bordinhas para dar essa ilusão um pouco maior de que a luz realmente ela tá batendo ali e tá fazendo esse efeitinho legal. Beleza, pessoal, bora fazer então algumas luzes de neblina. Bora fazer então aqui, pegar uma cor sólida e vou pegar uma cor aqui mediana, mas um pouco mais quente talvez. Vou inverter e com um pincel aqui de neblina, de nuvem, qualquer pincel que você tem, inclusive tem alguns no link da bio lá do meu Instagram, você pode vir aqui desenhando alguma neblina aqui, ó, dando a entender que sim, tem alguma luz vindo daqui. Vamos diminuir um pouquinho a intensidade disso aqui e vamos replicar isso aqui entre o midground e o nosso plano principal, para dar uma separação de planos, tá? Então essa aqui é a ideia. Na verdade aqui eu vou pegar o meu brush normal e eu vou colocar um pouco mais de neblina nessa região. Aqui no foreground eu vou aproveitar já para adicionar um pouquinho mais de sombra nessa região próxima da câmera. Assim eu já vou tirando um pouco dessa atenção que tem aqui embaixo. E daria inclusive para adicionar um pouquinho mais de azul. Eu acho que tá ainda bem fraquinho de azul em comparação ao resto. Aqui também mesma coisa. Hora da gente colocar o nosso querido protagonista, que é o nosso Ted.
E essa foi a imagem que eu encontrei para conseguir fazer o nosso TED. Eu sei que não é a melhor imagem, eu sei que não é a imagem perfeita, mas essa pose dele olhando para trás como se estivesse perseguindo alguém. Parece coisa de anime, na verdade. Eu não tenho tanta intimidade assim com anime, mas eu vejo isso aqui, me vem na cabeça aqueles animes que tem pessoas gigantes e tal. Acho que tem até o nome disso, se você sabe, comenta aqui embaixo. Eu não sei não o nome, mas se você quiser comentar, eu agradeço. Bora então fazer a nossa seleção aqui, que eu já tinha feito previamente, porque eu tive alguns probleminhas com essa imagem, tá? Então eu já resolvi tudo previamente para conseguir mostrar para vocês já mais direto ao ponto. Então bora lá, bora transformar isso aqui num canal azul. Vamos duplicar essa parada aqui, vamos aumentar o contraste. Eu acho que nem precisava, na verdade, mas bora lá. Vou selecionar a minha parte branca e eu vou vir aqui no Ctrl 2. Vou criar uma camada invertida. Olha só que maravilha. E a gente vai ter que dar uma retocada naqueles assets ali, tá? Naqueles recortes ali, tá bom? Então, em cima do meu céu, embaixo do meu midground, vou colocar o nosso querido ursinho Ted. Olha só que maravilha. E repara só como é que fica esse ursinho bem posicionado. E a gente já dá um foco maior nele, porque onde a gente tem luz, a gente quer chamar atenção. E onde a gente tem sombra, geralmente a gente quer esconder um pouquinho, não quer chamar tanta atenção. E olha só o toque que a gente deu, meio que eu já tava com isso na cabeça, mas eu queria que vocês vissem isso na hora que eu colocasse o ursinho. A gente tem aqui atrás da cabeça dele, ali como se fosse uma iluminação. É o céu do projeto, que tá fazendo como se fosse um quadro, um enquadramento ali, para onde a gente quer chamar atenção, que é o rosto do ursinho. Então, para resolver essas rebarbinhas aqui, eu já vou fazer uma paradinha aqui muito interessante. Vou fazer uma seleção dele e vou modificar, contraindo uns 3 pixels, acho. Não, 3 fica demais, vou deixar 2. Aqui, ó, só para tirar essas rebarbinhas brancas que tem nele. E para resolver ainda mais essas rebarbinhas que vai ficar ali, eu vou trazer aqui um pincel que eu tenho de um pack aqui de um amigo meu, que ela é nada mais do que um brush um pouco mais pericado ali, é um pouco mais de textura, como se fosse algumas partículazinhas, tá? Então eu vou tirando assim, e aqui vai um processo bem demoradinho, que eu acho que eu vou pular para vocês não terem que ficar vendo aqui. Mas é basicamente fazer isso aqui no corpo inteiro do nosso querido Ted. Ufa, acabei de fazer aqui o contorno do nosso ursinho. E agora, galera, temos que fazer uma coisa muito importante, que é começar a dar mais vida, a dar mais integração com o ambiente para esse ursinho, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma cor de preenchimento, vou pegar aqui mais ou menos essa cor que tá nessa região aqui, e vou começar a pegar e pintar de leve, aqui por cima do nosso urso, dando a entender que ele tá entre a fumaça, tá? Entre a neblina. E olha só como é que tu vai dando mais vida para esse bichinho aqui. Cuida muito nos ajustes que você for fazer, que às vezes ele é um ajuste, sim, bom, mas às vezes você está adicionando demais, tá? Então, às vezes isso pode acabar atrapalhando e não ajudando o seu asset a ficar mais integrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouquinho da saturação do ursinho, porque como tá de noite, as coisas tendem a não ser tão saturadas assim, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou deixar aqui mais ou menos dessa forma. Vou adicionar um pouquinho de contraste nesse ursinho. Olha só. Tem que adicionar nele, né? Aqui. Vou adicionar um contraste nele. Olha só que maravilha. Antes e depois. E agora eu venho aqui, ó, adicionar um pouquinho ainda de azul em tudo isso. Beleza? Vem aqui no midground. Opa. Vou agrupar tudo isso aqui, na verdade, que eu tenho que fazer isso aqui que eu não estava fazendo antes. Agora sim, isso aqui vai se transformar um pouco mais ambientado, porque eu vou adicionar nas sombras um pouco mais de azul e ciano, que é o que está predominando aqui na nossa imagem. Bem de leve, não precisa exagerar, é só realmente para dar aquele toque minucioso, tá? E eu vou diminuir aqui também a luminosidade de onde está contra a luz. E vou até colocar embaixo aqui do equilíbrio de cores, porque eu quero que isso seja afetado, inclusive, pelo equilíbrio de cores, tá? Olha aqui, assim. Venho trazendo pra cá, certo? Assim, dessa forma. Para dar um pouquinho mais de tridimensionalidade para esse ursinho.
E olha só como é que ele vai se mesclando com o ambiente. Assim era o antes e assim é o depois. Agora, CRISPR, o que eu faço? Agora você vem aqui ó, nas curvas e adiciona uma curva para cima. Vai acentuar e vai adicionar também um pouquinho de vermelho e tirar um pouquinho do azul para deixar essa cor mais quente. E agora vocês já sabem o processo. É só desenhar na região onde teoricamente vai pegar essa luz. Fora isso, feito tudo isso que a gente fez aqui no nosso TED, a gente adiciona também algumas cores sólidas para adicionar algumas luzes, né? Para a gente adicionar um pouquinho mais de dramaticidade aqui no nosso projeto. A gente pode adicionar, por exemplo, aqui perto da essa região que está esse sol, podemos deixar um pouquinho mais saturado, que daí vai ser esse efeito um pouco mais cinematográfico. Eu posso inclusive achatar um pouquinho e deixar assim, ó. Acho que menos um pouquinho. Aqui também daria pra gente adicionar um pouquinho nessa região. Ficou forte. Vamos trazer um pouco mais amareladinho, talvez. Aqui. E a gente pode adicionar uma cor sólida ainda, de um azulzinho. Tipo assim, colocar uma sobreexposição linear. Trazer um pouco mais assim, talvez. Vou inverter. Aqui, aqui. E nessas regiões onde teoricamente tem essa incidência da luz azul. Vou deixar mais bem opaco, tá? Sem aparecer muito. Bom, a base está pronta. Basta aí agora a gente brincar com a imaginação e finalizar esse projeto. O meu ficou dessa forma que você vai ver agora. Bom, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa manipulação. É somente pra gente dar uma brincada mesmo, dar uma aflorada na nossa criatividade, receber novas ideias. Se você que gosta de receber novas ideias e sempre está disposto a aprender aí sobre manipulação e Photoshop, sempre tem insights novos nesses nossos vídeos sobre manipulações. Mesmo que seja um pouco brincando, a gente sempre traz o máximo de informação que a gente pode. É claro que às vezes a gente não consegue passar tudo, mas é o que a gente consegue passar através aqui das aulas gratuitas dentro do YouTube. Pessoal, lembrando que se você quer aprender mais sobre manipulação, existe nosso curso Manipulação Classe Alpha, o link dele vai estar aqui embaixo na descrição. Você pode fazer a aquisição e aprender mais sobre projetos que foram diretamente para o meu portfólio profissional, tá? Então é basicamente isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E é claro, se você tiver alguma sugestão para algum vídeo aqui do canal referente a essa série, se você tiver alguma ideia ainda melhor do que as do ChatGPT, eu posso trazer aqui para vocês fazendo essa manipulação ao vivo aqui nos vídeos com vocês. Pessoal, então é isso, agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.